Já estamos de volta com o programa Tudo por Elas, esse programa especial dedicado a um dia só não, a uma semana das mulheres, que são muitos assuntos a serem discutidos, muitas coisas a serem mudadas. São muitos desafios, direitos para a igualdade, uma luta que as mulheres brancas talvez estejam um pouquinho mais à frente das negras, mas e quando a gente fala de mulheres trans, como é que fica? Bem, quem mandou um vídeo para a gente foi a Yara Canta, que é uma mulher trans negra. É com você, Yara. Oi, Carla. Oi, todo mundo que está no estúdio, todo mundo que está acompanhando o programa. Eu sou a Yara Canta, sou artista aqui de Fortaleza. Eu trabalho em diversas vertentes artísticas, mas meu principal foco é a música, né, como cantora, e também o teatro, o cinema, né, enquanto atriz. Mas faço várias outras coisas, como eu estou no projeto de dança agora, enfim. Faço várias coisas e também faço parte do movimento social, né? Eu sou coordenadora geral da ATRAC, que é a Associação de Travestis e Mulheres Transsexuais do Estado do Ceará. Também faço parte do FUNATRANS, que é o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros. Então, nesse momento, né, de março, 8 de março, o Dia da Mulher, ou melhor, o Dia das Mulheres, porque somos muitas, né? Somos múltiplas. E cada uma tem a sua especificidade, tem a sua peculiaridade, tem as suas próprias questões, né? Então, eu, enquanto uma mulher trans negra, né, ou uma travesti negra, nesse momento de 8 de março, eu vejo muito como mais um dia de luta, né? Como tantos outros, como todos os dias, na verdade, né? Todos os dias do ano. E hoje em especial, né, essa data em especial, é mais uma data de luta, né? Principalmente porque estamos no Brasil, que infelizmente ainda é o país que mais mata, que mais assassina mulheres trans e travestis, né? Sobretudo negras. Então é sempre muito pesado nessas datas ter que relembrar aonde a gente está, né? O local que a gente está inserida. Porque é um local de violência, é um local de violações de direitos, né? Então, eu vejo que essa data a gente pode comemorar várias conquistas, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma data de, novamente, reforçar uma luta, né? Que é diária. Então, eu acho que, basicamente, é isso, né? Eu acho que é uma data de reflexão também, né? Até que ponto as mulheres trans, travestis estão inseridas no mercado de trabalho, estão inseridas na sociedade, até que ponto nós estamos exercendo a nossa cidadania, né? Já que a gente é difícil conseguir até um emprego, né? Emprego formal e tudo mais. Enfim, são várias questões, são vários debates que não vai dar tempo estender muito, mas o que eu tenho para dizer basicamente é isso. E muito obrigada pelo convite. Yara, um beijo para você. A Yara que é cantora, talentosíssima e tá aí também nessa luta, né? Nessa luta, nessa busca pela igualdade, não só de cor, de raça, de gêneros. Yara, sucesso para você, viu? Em breve vamos ter essa igualdade. Até quando eu encontrei com as meninas hoje, eu até falei assim, eu espero que um dia chegue aquele momento que a gente fale assim, hoje a gente vai falar sobre feminismo, sem precisar pontuar, né? É feminismo, é branco, é negro, mas aí, como elas me falaram, né? Assim, cada mulher tem uma luta diferente, né? Seja a mulher branca, a negra e ainda temos as trans, que também tem muita, mas muita luta ainda pela frente, né? Muitas coisas a conquistarem, né? Não é fácil. E aí a gente estava falando sobre o livro da Djanira Ribeiro, né? Djamila Ribeiro, Quem tem medo do feminismo negro? E aí deixo essa pergunta para vocês, não só o tema do livro, mas quem tem medo do feminismo negro? Então, esse livro é incrível, acho que é um livro que deveria ser lido por todo mundo, sabe? Porque é um livro bem simples de entender muitas questões, ela traz questões super relevantes e de uma forma bem acessível, né? A linguagem bem acessível, exemplos também bem acessíveis. Mas, assim, de uma forma geral, eu acho que o feminismo ele causa esse medo
em quem não está disponível e quem não está disposto a abrir os seus olhos para uma questão de igualdade como um todo, né? E a igualdade racial e igualdade de gênero, porque aí a gente entra numa questão que é a interseccionalidade das coisas, né? Nós somos mulheres negras, aí acabamos de ver a Yara, que também é uma mulher negra, que também é uma mulher e que também é uma mulher trans. Então, assim, a gente tem essa interseccionalidade de coisas em relação às pessoas, porque nós somos múltiplos. E é muito importante também a gente falar sobre essa multiplicidade quando a gente fala de mulheres negras. Então, assim, não é obrigado a gente concordar, nós não somos as mesmas pessoas. E quando a gente engessa, né, esse conceito de as mulheres negras são todas assim, né? Quando a gente fala mulheres negras são raivosas, por exemplo, isso é racismo, porque a gente está tirando a individualidade e humanização de cada uma de nós, que somos mulheres e que somos interseccionais e que temos várias questões dentro das nossas vivências, né? Então, eu sou uma mulher nordestina, sou uma mulher negra, mas sou uma mulher sem filhos, por exemplo, né? E aí eu sou uma mulher hétero, mas aí tem outras mulheres que são bi, que são trans, que são lésbicas, e são negras também, e são periféricas. Então, assim, existe toda uma interseccionalidade dentro disso daí. E quando a gente engessa e coloca tudo num potinho, como se fosse a mesma coisa, de uma forma individual, é racismo também. E é importante que a gente traga isso, né, para as nossas vivências e a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Com certeza. Acho que ressaltar a multiplicidade das existências é fundamental, porque é aí que tu percebe toda a riqueza que existe e todos os desafios, obviamente, que tem. E se, levando isso, por exemplo, a pergunta que tu fazes, né, em relação ao título do livro da Djamila Ribeiro, né, da filósofa Djamila Ribeiro, quem tem medo do feminismo negro? Eu diria, quem tem medo do feminismo negro são todos aqueles e aquelas que temem discutir os privilégios que eles usufruem pela desigualdade estrutural nesse país. Se for as mulheres negras que compõem uma força de trabalho, especialmente uma força de trabalho que é menos remunerada, né? Tem uma série de questões colocadas aí. Porque a ideia do feminismo pressupõe que tu pode trocar esse teu lugar de subalternidade para um lugar de autoridade. E é isso que muitas vezes eu acho que incomoda. É pensar que a gente pode ter outros papéis na sociedade que não o da subalternidade. A ideia do feminismo é que a gente possa fazer escolhas, minimamente. Eu quero escolher sobre o meu corpo, eu quero escolher ter filhos, não ter filhos. Eu também, como tipo, por exemplo, eu não tenho filhos. Sou uma mulher negra gaúcha. Eu escolhi não ter. O direito à escolha deveria ser o mínimo que a gente poderia ter. Sim. Então, quem tem medo de quem possa escolher, quem está acostumado a impor a sua vontade, a sua lógica, tem medo de um feminismo negro. Porque o feminismo negro, o que é que ele nos ensina, especialmente? Que nós temos trajetória, que nós temos que nos apoiar, nos respeitar, que as nossas conquistas não têm que ser individuais, elas têm que ser coletivas. E é aí que a gente promove a mudança social, quando a gente tem um olhar que é coletivo. Então, acho perfeitamente plausível que alguém tenha medo do feminismo negro, porque vai ter medo daquelas a quem ela sempre viu de forma subalterna. Aquelas lembranças sobre os lugares de subalternidade de mulheres negras, a minha babá, que se dane a minha babá. Eu acho isso horrível, nojento. Esse é lugar de subalternidade. Não estou falando do emprego, da função. Eu estou falando de achar que isso é o único lugar que tu pode ocupar. Eu não estou falando só de trabalho, só de salário, estou falando de dignidade. Com certeza. Então, o que nós queremos, de fato, penso, né, enquanto multiplicidade de mulheres, é poder ter o direito da escolha, é podermos a gente ter um olhar que vá além de um lugar pré-estabelecido. Não há lugares pré-estabelecidos para ninguém, mesmo que queiram te impor. E esse lugar pré-estabelecido, né, é muito importante porque, assim, é olhar para a gente e logo você tem uma figura daquela mulher ou daquele homem, né? Então, ali você já parte de um princípio que é o seguinte: esse homem, vestido dessa maneira, ele é um advogado, ele é um
um juiz, ele é isso, ele é aquilo. Então, já existe um imaginário sobre aquelas pessoas, pelo que elas vestem e pela cor da sua pele. E nós podemos nos vestir da maneira que a gente quiser. A gente vai chegar em qualquer lugar e nunca a gente vai ser lida inicialmente ali, naquela primeira visão, como uma professora universitária, como empresária, como uma pessoa, sabe, não como uma médica, né? Nunca que uma mulher negra ela chega, a sua cara, a sua roupa, nada passa essa visão de que você é uma mulher poderosa, de que você é uma mulher que tem um trabalho, de que você tem estudo e tudo mais. Nunca é. Nosso lugar, o lugar que está marcado para as mulheres negras, é sempre o lugar da subalternidade. Eu acho que, independente da cor, quando a gente pergunta assim, quem tem medo do feminismo, eu acho que é que usa do poder, né, para oprimir as pessoas, né? Acho que essas pessoas têm medo, porque eles tiram proveito dessa situação, né, rebaixando a mulher, independente da cor, do sexo. Tem gente que, infelizmente, ainda é assim. Mas agora, falando de mulheres, quais as mulheres que vocês citariam que inspiram vocês a continuarem nessa luta, a crescerem como mulheres e, principalmente, crescerem como profissionais que são? Bem, eu há pouco, né, falei de duas colegas, né, que eu admiro muito. Falei das professoras e gestoras Zéma Madeira e Artemisa Odila Candé Monteiro. E eu também me inspiro, eu devo dizer que, do ponto de vista acadêmico, profissional e ativismo, a minha primeira leitura que me fez, digamos assim, olhar para mim de forma diferente, foi lendo Carolina Maria de Jesus. Carolina, para mim, é uma inspiração, sempre. Quando alguém, nos anos 50, escreve um livro com Quarto de Despejo, em que ela diz frases do tipo: não há homem que há de gostar de uma mulher que ama os livros. Ela já estava falando justamente sobre um papel das mulheres, né? Como você vai achar que alguém pode escolher o lugar da intelectualidade? Ela era uma mulher pobre, negra, na cidade de São Paulo, falando sobre questões como política, quando ela diz que esse país precisa ser governado por alguém que já passou fome. Isso é de uma profundidade e de uma leitura que só mesmo a vivência, e sem dúvida também um olhar que vai além do próprio umbigo, que é o olhar coletivo, é o olhar social, te permite ter. Então, para mim, são mulheres inspiradoras, todas aquelas que olham para outras mulheres, especialmente aqui, eu vou me reter nas mulheres negras, vou sim, porque acho que já está na hora das mulheres brancas entenderem que nós queremos ter lugar de centralidade. E esse lugar de centralidade não significa o meu desprezo às mulheres brancas, nas salas, mas qual é a dificuldade que mulheres brancas têm de simplesmente parar e nos escutar? E nos ler? Qual é o problema? É tão difícil assim? Então, que sejamos, que nos inspiremos em nós, nas nossas mulheres, nas nossas famílias, nas trajetórias, nas nossas avó, bisavó, das nossas mães. Quem abriu o caminho para que eu estivesse aqui hoje são as mulheres da minha família, são as mulheres ativistas, são as professoras, são todas aquelas que acreditaram nas suas trajetórias e tiveram um olhar que foi além. Não aquele olhar que te pede que te olhe para ti, sem olhar para os demais. E aí eu finalizo com uma frase, que inclusive é de um professor, um homem, professor Alan Alves Brito, negro, baiano, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, astrofísico. Ele diz: eu não posso fazer ciência olhando apenas para as estrelas, eu preciso olhar para os meus. E eu acho que isso é algo que me toca também. Eu não posso fazer ciência sem olhar para os meus, para as minhas. Com certeza. Eu faço o meu trabalho, eu sou professora, eu sou pesquisadora, olhando para os meus, para as minhas. Eu não vou cair jamais, eu procuro, melhor dizendo, não cair no conto do universalismo barato. Eu sou uma mulher negra que sabe de onde veio. Quem sabe de onde veio, sabe para onde vai. Boa. É isso, é muito isso. Eu acho que, assim, eu fui criada na periferia, né? Eu fui criada no Álvaro N. Então, assim, eu acho que as mulheres que me inspiram são as mulheres periféricas, sabe? Porque, acima de qualquer coisa, são mulheres que... outro dia eu estava lendo, né, sobre sustentabilidade. E aí eu estava pensando, mas as mulheres negras periféricas, elas são sustentáveis desde muito tempo. Porque a latinha de margarina que acabou é lavada para virar uma Tupperware.
Então, assim, as mulheres negras periféricas que estão ali juntas umas com as outras. São elas que, quando acaba o açúcar da vizinha, empresta, né? Hoje em dia, eu moro num bairro de classe média e eu não conheço os meus vizinhos. Quando eu morava na periferia, eu conhecia todos os meus vizinhos. Eu sabia quem era todo mundo. Eu sabia quem eu podia contar. Eu sabia com quem eu podia ir lá e pedir, sei lá, faltou a margarina, entendeu? Estou fazendo um bolo, faltou alguma coisa. Ou então, outra coisa que sempre acontece, acabou o bolo está pronto, chama as vizinhas. Sabe? Não é dia de nada, não é um dia festivo, mas está todo mundo junto. Então, assim, as mulheres negras periféricas são as pessoas que me inspiram a ter, sim, uma visão de coletividade, né? E, além disso, obviamente, a gente tem outras mulheres negras que são incríveis nesse país, como, por exemplo, a gente acabou de falar de Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, sabe? Outras mulheres que fazem tanto um trabalho social quanto também um trabalho intelectual, né? E outras professoras, cada vez mais professoras universitárias negras, que estão tomando espaço para poder fazer esse trabalho também educacional, porque eu acho que a educação é o que vai mudar a nossa vivência e essa forma, né? Será que um dia a gente vai ser igual? Será? Tomara. Né? Então, isso vai vir da nossa educação. Bem, a gente também não pode deixar passar sem falar, em épocas de pandemia, sobre uma mulher negra que inspire a todos a tomarem a vacina, que é a Mônica Calazans, a primeira brasileira, mulher e negra a ser vacinada no nosso país, que ela sirva de exemplo para todos nós, para que tenha sido a partir dela o início da cura, né, dessa pandemia, ou então o fim dela, né, que acho que já está todo mundo assim, né, cansado disso, mas assim eu acho, então, hoje não está sendo para mim uma entrevista, está sendo uma aula, porque o que eu estou aprendendo com vocês assim é emocionante, que nessa vivência, essa história realmente assim é de arrepiar, né? E eu vejo assim novos caminhos, o que trilhar, o que vocês esperam que venham pela frente, ou como vocês acham que vai ser daqui para frente, o que falta ser conquistado? No contexto que estamos vivenciando da pandemia, que significa perda de vidas, o mais duro, eu acho, que nós temos que assumir, o mais doloroso é a perda de vidas. Pessoalmente, a cada semana eu sinto isso mais perto, chega uma notícia, né? E a gente fica pensando, bom, que caminhos nós podemos trilhar? Se nós não trilharmos enquanto sociedade, eu não vou colocar a questão em nível individual, eu vou colocar em nível de sociedade. Se nós não trilharmos o caminho da ciência, o caminho da educação, o caminho da democracia, nós vamos continuar abrindo covas e achando normal. A gente vai continuar enterrando os nossos e as nossas e lamentando a perda e dizendo que foi porque, bom, acontece, as pessoas morrem. As pessoas morrem também por negligência, as pessoas morrem por omissão. E, com isso, eu deixo aqui todo o meu asco, sinceramente, pelo negacionismo, pelo desprezo à vida, por todos aqueles e aquelas que fomentaram esse quadro social. Porque nós não estamos nisso por acaso, minha gente. Não estamos. E, se nós não tivermos coragem de sair, nós vamos continuar enterrando nossos mortos e vamos continuar fingindo que não aconteceu nada. Eu espero que nós trilhemos algum caminho de dignidade. Por essa sociedade, por esse país, eu espero voltar a ter orgulho desse país. Só isso, mínimo. Eu concordo muito. Eu acho que é bem esse processo, né? Acho que a gente tem essa questão mesmo de começar a perceber como as pessoas, elas realmente... Nós estamos perdendo pessoas, não só de forma individual, mas de forma coletiva. Acho que todo mundo conhece alguém que perdeu alguém nesse período de pandemia. Mas eu acho que assim um olhar, né, para a gente começar a pensar sobre isso é também a gente ouvir mais mulheres negras, né? Eu acho que é muito importante a gente se perguntar quantas mulheres negras a gente está seguindo hoje nas redes sociais que trazem e levantam questões importantes. Quantas mulheres negras a gente tem dentro do nosso ciclo social como amigas mesmo, né? Como pessoas que a gente convive, como pessoas que a gente escuta. Quantas mulheres negras também a gente lê, né? É muito importante. Então, assim, não é só o fato das mulheres negras estarem em uma posição de liderança, mas também é onde as pessoas buscam seus conhecimentos, né? Por que as mulheres negras, elas não são as mais vendidas? Aliás, até são, né? Djamila foi recentemente uma das mais vendidas no país com o livro Quem Tem Medo de Feminismo Negro e o Manual Antirracista, que também é outro livro necessário demais, assim, para um começo, né, de um estudo em relação a essa pauta.
luta, mas, principalmente, é a busca por esse conhecimento. Né? Isso é muito importante. Agora, o pessoal está em casa assistindo, como é que pode fazer para ser um aliado ao feminismo negro? Ajudar nessa luta, como que faz? Eu acho que uma dica, né, a Natália acabou de colocar, quando ela falou no livro Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, há uma série ali de exemplos, de ações práticas, né, que vão desde, por exemplo, está em casa agora, tu nunca parou para pensar sobre isso, dê o primeiro passo, pense, leia, busque, se alie de fato. Porque ser partidário de algo, por exemplo, da luta antirracista, é disso que a gente está falando, tá? Significa, inclusive, pensar nos privilégios que eu tenho por ser branca. E até que ponto eu quero discutir os meus privilégios se eu quero uma sociedade mais justa. Porque não é fingindo que as coisas não acontecem, não é fingindo que eu sou branca, eu não sabia. É claro que tu sabe. Se a cor da tua pele nunca foi um impeditivo para nada na tua vida, se ela nunca impactou de forma negativa a tua mobilidade social, os teus relacionamentos pessoais, se ela nunca fez diferença em nada, então tu é branco. Então, bom, a partir daí, como é que eu posso realmente agir? Eu acho que aquilo que tu coloca, né? Leia, conheça, dialogue. Minimamente, eu sei que isso às vezes machuca. Machuca porque a gente não quer se defrontar com o nosso espelho. Muitos de nós. É uma dificuldade imensa, né? Olhar para o espelho e ver aquilo ali refletido. Mas a gente pode mudar a própria imagem, mudar para melhor. Então, a primeira coisa eu acho que é ter uma noção mais realista da sociedade, não botar para debaixo do tapete. Parar de dizer que nós somos iguais. Nós não somos iguais, minha gente. Não existe isso. Nós, no mínimo, nós buscamos equidade, que é outra coisa diferente de igualdade. A equidade pressupõe uma noção mais aberta de oportunidades. Então, quem está em casa, gente, olhem para nós e vejam que nós somos o espelho de uma sociedade melhor. E nós podemos todos e todas fazer uma sociedade melhor. Nós não vamos fazer isso sem tocar nas feridas. Me desculpem, eu não faço a linha fofa, tá? Não faço mesmo. A minha linha é o seguinte, eu que aprendi com a minha avó, com a minha mãe. Se você quer mudar alguma coisa, comece por ti. Mas não finja que nada acontece. Lute. Eu já acho que assim tem muita coisa que a gente pode fazer na prática, né? Como a gente acabou de falar. Eu acho que uma das coisas é quantas vezes você compra ou fomenta também a economia das mulheres negras, né? Porque o racismo ele também ele está tão estrutural. Aliás, a nossa sociedade ela foi criada em cima do racismo, né? Então assim essas mulheres que também vendem, que também têm os seus próprios negócios, que são muitas, né? Quando a gente está falando de microempreendedoras individuais, a gente está falando da maioria negra, né? De mulheres negras, e que levam esse sustento para casa. Então, assim, de quem você compra? Sabe? De quem você consome? Quais são as mulheres que você está atuando, né, para uma melhoria econômica também? Então, assim, quem são as mulheres que você lê, que você consome, que você convive, que você chama para um jantar na sua casa, que você... Porque, assim, é uma coisa importante também de ser dita, né? A solidão da mulher negra, ela não é uma solidão apenas amorosa, mas ela também é uma solidão de convivência social. Então, as amizades, as relações, né? Elas são muito importantes. Então, assim, às vezes, parece uma coisa boba, mas, assim, quantas mulheres negras você já perguntou hoje como elas estão? Né? Isso é muito importante. E vai para tudo, né? Vai para todas essas pequenas ações. E além das grandes ações, né? Bem, a gente está encerrando aqui esse bate-papo sobre feminismo negro. Tenho que agradecer a Natália Magalhães, que é uma das idealizadoras do podcast Wakane Oficial. Natália, muito obrigada pela sua presença. Aproveita, deixa a sua última palavra. O que você gostaria de dizer para as mulheres nessa semana, né, do Dia das Mulheres? O que elas precisam ouvir de você? Obrigada, eu estou muito feliz por estar aqui. Eu acho que isso aqui é um espaço importantíssimo, né, de diálogo e de conhecimento também. Então, para quem está assistindo, também é um conhecimento muito grande. E eu acho que, acima de qualquer coisa, a gente tem que entender que a mudança ela é importante para todo mundo. Mas eu não sou negra, mas eu não sou uma mulher. Mas quando a gente tem uma equidade dentro da sociedade, é isso que vai fazer com que a gente tenha uma sociedade melhor para todo mundo.
Não adianta, enquanto uma outra mulher estiver sendo subjugada, eu também estou. E não importa se eu tenho uma boa relação e se está tudo certo na minha vida. E é isso. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Professora da UFC, da pós-graduação da UFC, Vera Rodrigues, obrigada por você ter vindo. Parabéns pela sua história e, mais ainda, parabéns pelo seu dia, que hoje completa mais uma primavera, né? Temos que desejar esses parabéns. Está comemorando aí na Semana das Mulheres, é muito bom, né? Então, meus parabéns para você e também deixa sua palavra de incentivo, de apoio, aquilo que você quer que as mulheres que estão nos ouvindo saibam. E os homens também, que nossa audiência também tem muito homem e eles também precisam saber. Com certeza. Obrigada pelos parabéns. Para mim é uma honra, uma alegria. Quando eu recebi o convite para estar aqui hoje, eu pensei, nossa, que legal, que coisa bacana, sabe? Estar nesse momento, né, num dia do aniversário, no mês de março, né, que tem toda essa simbologia, né, em relação às mulheres, tem todas essas discussões, e me é muito bem-vindo. Então, o que eu desejo, o que eu penso que nós podemos ter, né, é que cada vez mais nós tenhamos a oportunidade, de fato, de exercer um protagonismo a partir da nossa potência crítica e criativa, todas nós temos, em diferentes áreas. Nós temos. Eu desejo que a minha sobrinha, com 20 anos, seja uma das jovens desse país que consiga desenvolver uma carreira profissional. Eu desejo que a gente possa, finalmente, andar de cabeça erguida, né, respeitando as pessoas. É o mínimo que a gente deveria ter, dignidade. Isso tudo depende de alguns passos que são iniciais, que passam, por exemplo, a entender uma coisa, que empoderamento não é individual. Empoderamento, ele é coletivo. A gente precisa se gostar, inclusive para gostar do outro, sim, mas a gente precisa também, sem dúvida, ter um olhar cada vez mais amplo para a sociedade em que a gente vive. Para que a gente saiba, vou repetir mais uma vez essa frase, né? Quem sabe de onde veio, sabe para onde vai. Então, que saibamos de onde a gente vem, que a gente tenha respeito e dignidade por quem abriu os caminhos para nós. É o mínimo. Sim, obrigada. Obrigada por essa aula, que para mim foi uma aula para me fazer pensar, repensar e olhar um pouco para si, assim, que é olhar também para o coletivo, assim, de nós mulheres, independente de cor. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, a minha parte, esse bate-papo vai ficando por aqui, mas ó, Tudo por Elas não acabou, não. Querem música? Então fiquem com ela. Logo após o intervalo tem ela, Leila Diógenes, com vocês. Beijo, tchau, tchau.